Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui, mais uma vez, para juntos acessarmos segredos divinos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 30. Estamos quase finalizando a nossa série e tem sido maravilhoso acessar esses segredos. Eu, como um ser humano, com as minhas limitações que tenho, não posso esgotar toda a sabedoria do livro de Provérbios, então tenho certeza que você, ao acessar diretamente em sua casa, você vai também extrair outros segredos que talvez eu não tenha mencionado aqui, porque a sabedoria flui como uma cascata que não tem registro, não tem barreira, represa para fechar o fluxo da água. Então ela vem por todo aquele que a busca. Você que está chegando aqui no nosso canal hoje e é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deixe aí o seu like para que o algoritmo do YouTube entenda a importância do conhecimento e sabedoria e possa entregar para mais pessoas. E também eu te convido ao final desse vídeo a comentar o que mais te impactou nesse capítulo de Provérbios, capítulo 30, tá bom? Então hoje vamos iniciar o capítulo. Vamos lá, vamos para o vídeo, ok. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia. O homem falou a Itiel e a Ucal. Esse primeiro versículo aqui começa a dar um direcionamento mostrando que o capítulo 30 não foi escrito por Salomão, mas foi incluído no livro de Provérbios por haver uma inspiração divina. No momento em que consta que a profecia, ele já está trazendo o tom de que é uma inspiração divina e que essas palavras vieram com uma carga de sabedoria. Ele recebeu esse download do alto e deixou escrito para ser compartilhado com a humanidade, tá bom? Então vamos lá. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Esses dois primeiros versículos mostram uma postura de humildade, de alguém que vê, não que se desmerece, mas que vê em si mesmo a humildade para aprender, para poder crescer, porque o orgulhoso não tem humildade para sentar na cadeira e aprender. Então, humildade. Quem subiu aos céus ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se podes dizer? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Esses dois versículos aqui têm algo fantástico. Há umas referências aqui. Quem subiu ao céu e desceu? Se você for fazer um link disso aqui com o capítulo 3 lá de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos naquela madrugada, naquela noite. Então, o próprio Jesus ele pergunta a Nicodemos, quem subiu ao céu e quem desceu? E ele responde, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ele começa a falar e já tem resposta para essa pergunta que foi feita em Provérbios, tá? Não sei quanto tempo antes, eu não vou nem citar aqui para não me perder. Mas com certeza milhares, cerca de mais de 1000 anos antes, no mínimo, sim. E aí vem a pergunta, quem juntou os ventos nos seus punhos? Se você for dar uma olhadinha em Jó, que é um livro de sabedoria também, no capítulo 42, se eu não me engano, você vai ver o próprio Deus tendo um bate-papo com Jó, e ele faz muitas perguntas a Jó. E uma das perguntas também é essa, né? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem mediu as águas dos mares? Quem contou as estrelas? Isso mostra que há um direcionamento para o Criador, para alguém, para Ele que é o nosso Deus. Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu os confins da terra? Quem pôs limite ao mar e disse, daqui não passarás? Observe que o mar, em nossa geração, a gente pensa assim, né? O mar está avançando, o mar está cobrindo a terra. Quando eu era criança, um tio meu passando lá em Ilhéus, ele falou assim, olha, 20 anos atrás aqui era uma rua. Só que nós estamos no recorte do tempo. A nossa geração vai ser vivida entre o quê? 40, 80 anos? Ou um pouco mais?
Só que nesse recorte do tempo, o comportamento das marés está sendo assim. Mas quando você vai dar uma olhadinha em estudos, tá, mais aprofundados, de pessoas específicas no assunto, e falam sobre o movimento das marés no todo da história da humanidade até agora, o mar não está nada diferente do que sempre foi. Ele sempre avançou e sempre recuou, e sempre avançou e sempre recuou. A informação que parece é como se ele estivesse avançando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e fosse engolir a parte seca. Mas o comportamento das marés no todo da história da Terra tem sido sempre esse. Então não pode se medir o todo por uma pequena parte, a fração do tempo que você está vivendo agora, 40, 50, 60, 80 anos. Então aqui mostra que Deus estabelece limites, até mesmo para o mar. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Isso daqui é uma dica. Se esse profeta aqui, Agur, vivesse em nossos dias, ele escreveria assim para você, ó, hashtag fica a dica. Jesus Cristo, Cristo Jesus. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Cristo Jesus. Depois ele finaliza e diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nele confiam. Então você vê que, para reforçar essa palavra que foi dita aqui, eu até usei outras referências e porções da própria palavra de Deus. Então toda a palavra de Deus é pura e é escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras para que não te reprove e seja achado mentiroso. Aqui também a gente faz um link com algumas passagens. Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus diz que não passará os céus e a terra sem se cumprir esta palavra. Lá no Apocalipse, depois de escrever, João escreve e relata assim, a recomendação do Eterno. Aquele que acrescentar ou retirar um tio que seja do livro dessa profecia, todas as maldições escritas nele cairão sobre ele. Então, a palavra de Deus, ela é precisa. A sabedoria, ela é precisa. Então, você não precisa acrescentar nada ou retirar nada. Apenas viver os princípios. Duas coisas requeri de ti. Desculpem. Duas coisas requeri de ti. Não me negues antes que eu morra. Os pedidos que ele fez a Deus, né? Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue, e diga quem é o Senhor. Ou para que fique pobre e roube, e tome o nome do meu Deus em vão. Tem que se entender muito bem esses versículos aqui. Primeiro ele pede a Deus, afaste de mim a vaidade e a mentira. Depois ele diz assim, não me dá nem a riqueza nem dá a pobreza. Deus não é contra a riqueza. A própria escritura lá em Coríntios diz que o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos por ele. Então, não é contra a riqueza. E talvez, se na tua mente você tem bloqueios contra a riqueza, é porque algum dia foi instalado em tua mente um drive mental que bloqueou você porque você conheceu uma pessoa que tinha dinheiro, mas era mesquinho, era avarento, era ganancioso, fazia tudo o que fosse necessário, passando por cima de tudo e todos para ter os seus ganhos, e você associou ser rico a esse tipo de comportamento. Tira esse drive mental da tua cabeça, desbloqueia isso, porque a verdadeira riqueza, ela traz nobreza de alma e não tem nada a ver com a ganância. Você pode até ser ambicioso no sentido de ter ambição para alcançar as coisas, mas é diferente do ganancioso, que faz tudo o que for necessário para ter o que quer. Então, aqui não é uma apologia contra a riqueza ou a favor da pobreza, não. Aqui ele está falando de algo que ele quer. Ele quer o quê? Ele não quer passar fome, ó. Ele não quer, aqui, alimenta-me, isso, alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio de negue. Então, o que é que ele não quer? Ele não quer ser vaidoso e negar a Deus, estando muito cheio e negar a Deus. E ele não quer ter pobreza ao ponto de que ele seja necessário roubar, e por isso ele negue o nome de Deus. Então o problema não está na riqueza e na pobreza, o problema está no comportamento do indivíduo. Por isso também lá no Novo Testamento você vai ver a declaração do Senhor Jesus dizendo assim, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Entenda que ele não está falando contra ganhar o mundo inteiro. Ele está falando em perder a alma nesse processo. Então, se você puder ganhar o mundo inteiro e não perder a sua alma, você acertou em cheio no alvo que Deus queria. É exatamente isso aqui. Você pode ter a riqueza sem se sentir vaidoso e achar que não precisa mais de Deus. E você pode ter a riqueza também para ganhar o mundo inteiro e não perder a alma no processo. Esse é o ponto, ok? Não acuses um servo diante do seu senhor para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. A partir daqui, vai fazer referência a alguns tipos de gerações, de pessoas, grupos de pessoas, comportamentos de pessoas, tá? Então ele diz que a primeira aqui, ó, um tipo de pessoa que amaldiçoa seu pai e não abençoa sua mãe. Existe uma geração assim, tá? Quando você para olhar pessoas, como foi o caso, né, daquela jovem Suzanne Richthofen, que matou seus pais junto com o seu namorado e mais o seu cunhado, num plano ali, numa estratégia para poder ficar com a herança, você realmente percebe aquilo que a sabedoria já está dizendo, uma geração que amaldiçoa seu pai e não abençoa sua mãe. Ou seja, de onde você veio, o seu nascedouro, você está destruindo ele. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Isso aqui fala de um grupo de pessoas que não tem consciência, porque quando você não tem a consciência despertada, você tem comportamentos e acha que é normal aquele comportamento. Você tem comportamentos e segue fazendo aquilo que é totalmente horrível, desastroso, e para você acha que é bom. Então, aos seus próprios olhos, você acha que está certo, mas todo mundo está percebendo, inclusive a tua família, inclusive teu esposo ou tua esposa, que você está fazendo algo que é errado. Então, há uma geração assim, que lhe falta a consciência, e você só muda quando a consciência chega. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Fala daquele povo orgulhoso, altivo, que acha que é melhor do que os outros, certo? Não é uma clareza de identidade que faz você saber quem você realmente é. É uma vaidade, não identidade, vaidade. E aí coloca a pessoa no orgulho, a pessoa se sente superior aos outros. Normalmente isso acontece com pessoas que têm algum tipo de bem, de posse, né, de posição, de influência. Há uma geração cujos dentes são como espadas e seus dentes da mandíbula como facas, que devoram os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. Isso aqui é terrível, porque são as pessoas que não têm compaixão daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, de miséria. E essas pessoas precisam não apenas que você forneça para eles o sustento, não, precisam que você desperte a consciência deles para que eles aprendam e comecem a fazer a sua vida, porque quem aprende não depende mais. Então vamos seguindo aqui. A sanguessuga tem duas filhas chorando. Dá e dá. Interessante, né? Sanguessuga, aquele bichinho que normalmente se segurar na tua pele, ela vai ficar ali puxando o teu sangue, sugando você, sugando, até que você morre. Então existem pessoas que são como a sanguessuga, tá? E as filhas da sanguessuga é dar, ou seja, está sempre pedindo, sempre querendo, sempre de mãos abertas a receber, a sugar. Esse tipo de pessoa normalmente é parasita. E quando você descobre que você está num quadrante de parasita na sua vida, significa que você só está pensando em você e você não está contribuindo também com a vida dos outros. E a nossa vida tem sentido quando nós crescemos e também contribuímos, ok? Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, quatro que não dizem é o suficiente. Então agora começa assim essa série de três coisas, quatro coisas que a gente vai ver. Então, três coisas que não estão satisfeitas e quatro que nunca dizem é o suficiente. A primeira delas, a sepultura. A sepultura nunca diz é o suficiente. Ela sempre está com a boca aberta para receber mais e mais mortos.
O útero estéril nunca diz é o suficiente. A terra que não é cheia de água. A terra que você sempre vai derramar água sobre ela e ela sempre vai sorver a água que está por cima e vai sumir. Então, o fogo que nunca diz é o suficiente. O fogo também. Enquanto houver coisa para queimar, ele vai destruindo. O olho que zomba do seu pai e despreza obedecer a sua mãe, os corvos do vale o catarão e as jovens águias o comerão. Há aqui uma maldição destinada a quem despreza, quem zomba seus pais, os seus progenitores, seu pai, sua mãe. Isso você pode fazer o link com aquela geração que nós lemos no versículo 11, que é uma geração que amaldiçoa seu pai e não abençoa sua mãe. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com a virgem. Isso aqui é fantástico, porque a sabedoria se manifesta na natureza também. E Deus deixou segredos, chaves, princípios, códigos, como você queira chamar, na natureza. E se você parar para contemplar o belo, coisa que muita gente está deixando de fazer hoje em dia, porque está muito presa na sua rotina estressante, muito presa inclusive até mesmo nas redes sociais. Então eu te recomendo, depois que você assistir esse vídeo, vai contemplar o belo, vai olhar um pássaro que está cantando, vai olhar a beleza de uma planta. Se você tem acesso à natureza próximo de você, vai ver um parque, vai olhar a praia. Contemple o belo, porque ao contemplar o belo, ao contemplar as belezas naturais, você pode extrair dela sabedoria. Por exemplo, o caminho da águia no ar. Você sabia que a águia, ela não voa em linha reta, a menos que ela esteja dando um mergulho profundo para poder pegar uma presa. E quando ela mergulha, ela cola as asas ao seu corpo para que ela desça como um míssil, uma flecha, né? um tiro. Porque se ela estiver com as asas abertas, ela não consegue cortar a resistência do ar com tanta velocidade. E aí diz aqui, o caminho da águia no ar. Ele disse, são 3 coisas maravilhosas e a 4ª eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio no meio do mar. São 3 coisas maravilhosas. Você sabia que na natureza, por exemplo, a águia ela vai voar de maneira a fugir das ondas de vento, tá? Das ondas que estão vindo de vento, que jogam ela para trás. Ela sobe e fica voando por cima. É como a tempestade também, ela sobe e voa por cima. Se ela fosse voar apenas em linha reta e não usasse os caminhos mais fáceis, ela estaria voando contra a resistência do vento. A mesma coisa o navio. Você pode ter um rio, ainda que pequeno, que você está de um lado e vai olhar o outro. Uma certa vez eu estava me lembrar aqui a cidade, Neópolis, que é aqui uma cidade do estado de Sergipe, perto do Rio São Francisco, e dali do Rio São Francisco eu consigo ver o outro lado, que já é uma outra cidade no estado de Alagoas. E um dia eu estava ali observando e vendo o barco que traz os carros, como se fosse um ferryboat que atravessa o rio. Se ele pegasse uma linha reta, esse barco faria o percurso talvez em uns 5 minutos. Mas é impossível ele vir em linha reta. Por quê? Porque a natureza, por baixo da água, existe contornos, pedras, bancos de areia. Então, para fazer uma travessia simples, leva-se cerca de 15 minutos, mais ou menos, porque o ferryboat ele não vai sair em linha reta para ir para o outro lado. Ele vai sair, ele vai para cá, e depois ele vai para lá, ele volta, depois ele volta, até chegar no ponto. Porque o caminho do navio no meio do mar é um caminho que busca aquilo que é mais fácil. Talvez você está batendo cabeça em algumas situações porque você está sempre buscando o caminho mais difícil. Até a água, quando desce da rocha, da montanha, quando ela encontra um impedimento, o que é que ela faz? Ela contorna o impedimento e segue o seu caminho. Então, as maravilhas da natureza vão revelando que você pode levar a vida de forma mais leve se você contornar e não ficar batendo nos bloqueios. Deixa o bloqueio de lado, contorna ele e vai seguindo. O último ele finaliza dizendo o caminho de um homem com a virgem, algo que ele não conhece.
E aqui eu posso tentar fazer referência ao próprio Senhor Jesus, porque ele é o esposo e a virgem é a igreja. Então esse caminho é um caminho que está pronto por Deus, mas a gente ainda não trilhou. Quando vier o arrebatamento e Cristo Jesus vier buscar a sua igreja, então esse caminho será trilhado, o caminho do noivo com a sua virgem pelos ares, pelo céu. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Olha só como é que é o caminho dela. Ela come, limpa sua boca e diz, não fiz perversidade. Isso aqui é terrível. Isso você pode fazer a ligação com aquele versículo que diz que tem uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Falta consciência. Então faz a coisa errada e ainda assim diz que não fez nada. Não há perversidade no que foi feito. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 ela não consegue suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando é cheio de alimento, pela mulher odiosa quando é casada, pela serva quando é herdeira da sua senhora. Então essas coisas a terra grita e não consegue suportar. O servo quando reina significa que a ordem foi alterada. Deus criou você, por exemplo, para reinar, para governar. Você é imagem e semelhança de Deus e foi chamado para um local de governo. Quando você não está exercendo esse lugar de governo, outra pessoa que não tem a identidade revelada que você tem vai assumir lugar. E aí você que foi chamado a reinar não está reinando e o tolo está reinando em seu lugar. Outra coisa que diz aqui é que o tolo, quando é cheio de alimento, ou seja, o tolo, ele vai querer comer tudo de uma vez, ele não vai saber administrar. Então, se você tem um saco de sementes, você pode tirar uma parte para alimento, mas o resto você deve também investir em futuro. Então, o tolo desperdiça. Pela mulher odiosa quando é casada. Então, a mulher odiosa vai ser como aquela goteira que está constantemente trazendo rixas e problemas. E pela serva quando é herdeira da sua senhora. Qual o problema em uma serva ganhar a herança da sua senhora? A herança é destinada aos filhos. Se a serva é herdeira da senhora, muito provavelmente a senhora ou perdeu os filhos e não tem continuidade da sua descendência, ou então errou em seus filhos, errou na sua criação, e por isso mesmo agora quem está assumindo o lugar é um servo. Então isso estanca uma descendência e começa uma outra. Isso é o que Provérbios diz, que a terra fica inquieta com essas coisas. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra e são demasiadamente sábias. As formigas são um povo forte, todavia preparam seu alimento no verão. Os coelhos nada são, além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, entretanto elas todos saem em bandos. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Aqui volta aquilo que falamos sobre você observar a natureza e extrair sabedoria, segredos, princípios, códigos que estão escondidos na natureza e foram colocados pelo Criador. Então você tem aqui, formiga é um povo forte, ou seja, formiga trabalha no verão e no inverno ela está com seu alimento. Você pode observar a sabedoria nisso e colocar na sua vida. Os coelhos, apesar de não ter muito entendimento, ser considerado aqui um povo débil, contudo a casa dele é feita onde? Na rocha. Então quando vem chuva, quando vem tempestade, ele está tranquilo e seguro. Os gafanhotos, as locustas não têm rei, não tem um comandante, mas sempre quando saem em bandos, porque a unidade demonstra mais força. A aranha se segura com as mãos, um animal que você pode dizer como desprezível para alguns, mas está nos palácios dos reis, coisas que você talvez não esteja pisando. Então, a aranha consegue ter acesso a lugares que você não está tendo. Olha a sabedoria nos animais. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais e não foge atrás por ninguém. O galgo, também o bode e o rei contra quem não se pode resistir. Então, estas coisas, elas são fortes e são 4 coisas graciosas no seu andar. O leão mais forte entre os animais, por ninguém torna atrás. Ele não volta atrás por ninguém. Por quê? Porque o leão tem dentro dele algo instalado pelo Criador, que se chama atitude.
O leão olha um elefante, por exemplo, e vê nele o almoço. E o elefante olha para o leão e vê nele o chefe e tem que bater continência. Então o elefante é maior, o elefante é mais forte, o elefante é mais, quem sabe até mais inteligente, né? Mas, no entanto, lhe falta a atitude que o leão tem. Então o leão é desprovido de medo, e por isso ele vai para cima, não importa qual seja o desafio. Se procedeste totalmente elevando-te, ou se pensaste o mal, põe a mão na tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e assim forçar da ira produz contenda. Isso aqui está falando sobre você realmente começou a falar algo que percebeu que era ruim, põe a tua mão na boca, corrige, não deixa a coisa continuar, não tem compromisso com erro, porque no final de tudo, se você provoca a ira, o produzir da ira vai trazer contenda. Muito bem, meus amigos, aqui foi o capítulo 30 de Provérbios, acessando os segredos divinos no livro de Provérbios. Sou o pastor Júnior Araújo, estou aqui com você nessa série, acessando e lendo os Provérbios de Salomão. Nós amanhã estaremos aqui com o capítulo 31, o último capítulo dessa série, acessando os segredos divinos, e logo em seguida, após essa série, nós vamos estar fazendo pílulas de sabedoria e vamos estar colocando também aqui no canal do YouTube. A primeira pílula de sabedoria vai falar sobre perdão. Então fica ligado, nos acompanha que continua tendo muita coisa para nós, tá ok? Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Compartilhe pelo menos com 5 amigos. Semeie essa sabedoria sobre outras pessoas, ok? Forte abraço, não esqueça que você é a imagem e semelhança de Deus e que você é muito amado.